Bom, começou a gravação. Espero que quem caiu aí possa voltar. Então, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem for assistir de dia, né? E para vocês aqui presentes também. Bem-vindos, quem ainda não tinha iniciado a disciplina, vindo nas aulas. E quem já está comigo desde o começo também, aquele abraço. Pessoal que caiu, acho que está voltando, né? Está conseguindo voltar. E mais gente entrando. Beleza, gente. Então, vamos chegando aqui. Eu vou iniciar, então, a aula de hoje, relembrando um pouco do que falamos na aula passada, até para aquecer aí nossa discussão. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Vocês estão vendo a tela inteira? Acho que... Alguém pode responder, porque eu não estou vendo a tela de vocês. Sim, prof. Ok, obrigada. Então, gente, na aula anterior, né? Aqui foi a nuvem de palavras que vocês construíram, né? Palavras que vocês trouxeram aí na contribuição para a pergunta. Que palavras você associa à loucura? E aí tivemos aqui esses vários significantes, né? Significantes e significados para a loucura. E a palavra mais repetida foi a insanidade. Foi a palavra que tem maior tamanho aqui, quer dizer que ela foi repetida mais vezes. Então, a gente associa a loucura à insanidade. Vamos ver com o passar aí das nossas aulas, como isso vai se transformando, como a gente vai trazendo aí novos significantes para esse campo da loucura. E teve uma segunda pergunta que ainda teve 2 participantes que colocaram. Na sua área, qual é a definição para cura? Eu sei que tem gente aqui que faz cursos que não são da área da saúde, que são de outras áreas, das letras, das artes, das ciências humanas, exatas, enfim, biológicas. Tem gente que é de outras áreas. Então, é um pouco mais complicado pensar nesse termo. Para quem é da área da saúde, talvez, né? Quer dizer, para quem é da área da saúde, esse é um termo importante, é um termo que a gente necessariamente passa por ele, pensa sobre, e aí colocaram sanidade e liberdade como 2 possíveis definições para cura. Interessante, né? Aparecer insanidade associada à loucura e sanidade relacionada à cura, né? Isso aqui tem a ver com um certo paradigma de saúde mental, né? Já tivemos aí ao longo da história a definição de saúde como ausência de doenças. E aqui a gente transportando para o campo da saúde mental, a gente poderia pensar que essa definição tem a ver com esse paradigma, em que a insanidade seria a perda da sanidade, a ausência de sanidade, como uma ausência de saúde mental, né? E aqui temos a ideia de liberdade, que me parece, né, que vai nos ajudar bastante, essas noções aqui, e a liberdade vai nos ajudar a pensar futuramente aí em algumas discussões que faremos sobre contextos do manicômio e posterior ao manicômio, né? Como que a liberdade entra aí como significante nos tratamentos posteriores aos manicômios, aos hospitais psiquiátricos. Então, aqui foi alguns debates que a gente fez, né, na aula passada. A gente apresentou também aplicações do campo musical e sonoro aos princípios de cura da loucura na Idade Média, no Renascimento, como que a música era empregada para realizar tratamentos de doenças mentais e tratamentos de doenças físicas,
doenças mentais, né? Falando com os termos daquela época, né? Para tratar doenças mentais e doenças físicas a partir de efeitos psíquicos que a música causaria. E aí, os princípios de cura que identificamos na obra História da Loucura, de Michel Foucault, e que aplicamos a partir das obras de Mário de Andrade e Carvalhal Ribas, que vamos retomar na aula de hoje, vamos dar continuidade à leitura destas obras. Em História da Loucura de Foucault, ele vai apresentar os princípios da consolidação, regulação do movimento e imersão como formas de tratar a loucura, nesses diversos períodos que a gente falou, Idade Média, da Idade Média ao Renascimento. E a música foi empregada para consolidar sintomas daquela doença que ela queria tratar, que é o caso da tarantela, utilizada para tratamento da picada de tarântula, reforçando, então, um dos sintomas da picada, que era a agitação psicomotora. A música causaria, então, a coreografia da dança, né, da tarantela, traria efeitos curativos, efeitos de alívio dos sintomas da picada. A regulação do movimento, aqui nós temos como exemplo as apresentações do Hospital Psiquiátrico de Londres, Bedlam, em que há internos, pacientes do hospital, tocando instrumentos e pessoas da aristocracia assistindo. Essa ideia, então, é de que o trabalho, a prática, a atividade regula a mente. O movimento do corpo vai regular a mente. E aqui, nessa terceira imagem, a gente tem o princípio da imersão sendo aplicado. Nesse caso, o toque aqui, o som brusco desse instrumento, ajuda a levar a paciente a um estado de alteração da consciência, um estado hipnótico, que aí serviria para tratamento da histeria, uma das doenças mentais tratadas naquela época, naquele período, né? Especialmente século XIX, também início do século XX. E o que podemos extrair daí? Algumas ideias que, inclusive, são utilizadas até hoje nas aplicações da música nesse campo da saúde mental. Ela é usada para promover encontro entre o mundo exterior e o mundo interior, tendo a música um poder curativo por si própria. A música também é utilizada considerando o instrumento musical, o seu material ou o seu timbre, como algo que teria valor curativo, valor terapêutico. O ritmo como metáfora do funcionamento do mundo, que a gente se adaptaria a ele. A vibração sonora como agente no tratamento. A música como recurso produtivo de estímulo às fibras do corpo. E a música como tratamento moral, que é o tratamento pelo trabalho, a ideia da regulação do movimento. Quem quiser mais detalhes, assista a aula passada, que a gente compartilhou lá o vídeo, veja se está tudo funcionando. Pode me mandar perguntas também, fiquem muito à vontade, tá? Agora, na aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos, primeiro, ouvir mais algumas músicas aqui, mais trechos de músicas, e, enfim, fazer uma breve questão sobre isso, e realizaremos uma contextualização histórica das obras que a gente vai trazer sínteses hoje, que vão tratar da música, da relação entre música e psiquiatria, outros fatores que vão influenciar nessa história, elementos específicos dessa história, que vão ser a meloterapia, a farmacopeia musical, enfim, a gente vai detalhar um pouco mais, e alguns conceitos fundamentais que vão nos ajudar a interpretar esse momento histórico, essa evolução clínica e conceitual do emprego da música na psiquiatria, pela psiquiatria. Então, eu peço que vocês já vão acessando esse site aqui. Eu vou colar ali para vocês esse link, fica mais fácil. Que é por lá que a gente vai
interagir nas perguntas. Deixa eu achar vocês aqui. Até aqui alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer? Vocês vão contar aqui com a paisagem sonora de casa, com a participação da Paçoca, que de vez em quando vai dar uns latidos, umas rosnadas, mas, enfim, só avisar. Foi só falar. Ok. Então, gente, nós vamos ouvir. Tá aí, já tá dando risada. Vamos ouvir, então, 2 músicas aqui, ou pelo menos um pedaço delas, né? A primeira é da banda Louco na Boa, se chama Comprimido. A segunda é da banda Harmonia Enlouquece, se chama Sufoco da Vida, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos escutando a música e tentando ali captar o máximo de elementos que elas trazem para a gente, tá? Um comprimido pra aliviar o castigo. Ó, vida dura, meio sem censura. Tenho em minha mente, meio inteligente. Então fico legal, mas o problema vem e eu procuro o que me contém. Valeu, Psyu, valeu, eu ainda estou aqui. Que tratamento recebi de ti. Valeu, Psyu, valeu, eu ainda estou aqui. Que tratamento recebi de ti e das pessoas que eu nunca vi. Bom, então, vai repetir, né? Eu vou interromper pela metade, porque como vai repetir, eu quero aproveitar o tempo para falar mais com vocês, tá? Então, vou colocar a segunda. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico
médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta, levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta, levam-me promazina. Estou do hospital. E aí, gente? Vamos abrindo lá o site mente.com, esse que eu mandei para vocês. Vamos colocando lá. O que essas músicas têm em comum aí para vocês? A temática, alguém já colocou? Professora, eu não entendi como que responde lá no link. Tem 3 campos lá. Tem 3. Você pode colocar 3 palavras, tá? Você pode colocar. Ou se você quiser colocar mais, você também pode. Acho que. Não sei se dá para voltar atrás e colocar mais, ou abrir outro link, copiar. 3 palavras sobre o que eu entendi da música. Isso, que você entendeu que as 2 músicas têm em comum. Beleza. Obrigada. Eu que agradeço. Ó, já está aparecendo aqui algumas coisas. Doença psicológica, ritmo lento, tema, tratamento, desabafo, tratamento medicamentoso, desespero, diazepam, medicamentos, saúde mental, uso de medicamentos, psicopatologia, remédios, tom maior. As 2 são em tom maior, né? Olha só. Busca da cura, ritmo, hipocondria. O que mais? O tema, exagero, tem do desespero ao exagero, né? Tem da psicopatologia ao tratamento com o comprimido. Tem da hipocondria à saúde. A tristeza, alguém colocou aqui também. Isso tem um pouco a ver também com a música que eu coloquei antes, né? Antes da gente começar a gravação, inclusive, né? Coloquei a música do Luizinho Gonzaga, Minha Sina, que ele vai contar a história, né, de um momento aí muito, muito polêmico de uma existência, né? Que é um momento ali que ele sai nu correndo pela rua e é preso. Na verdade, ele é internado, né? E aí, na internação, ele é internado no Juqueri, né? E a história que ele conta, na verdade, né? Ele tá narrando essa história. E, enfim, né? Ele vai contar um pouco como era lá,
dentro, estar no pátio, uma terra esquecida. Mas aqui já estamos falando de um outro momento histórico, né? Que seria o momento contemporâneo, em que outras formas de tratamento são utilizadas, né? Então, vamos falando um pouco, ó, cansaço da vida, tá aparecendo aqui algumas coisas, né? Cansaço da vida. Parece com um dos títulos, né? Que é o Sufoco da Vida, o título da música do Harmonia Enlouquece. Essa música, inclusive, ela fez parte da trilha sonora de uma novela da Globo, que foi a novela Caminho das Índias. Nessa novela tinha um personagem que era o Tarso. Não sei se vocês assistiram essa novela. Faz um bom tempo, né, que ela foi exibida, mas esse personagem, ele era esquizofrênico, ele fazia tratamentos, e aí ele também, de vez em quando, aparecia lá tocando com a banda Louco na Boa, como uma das suas atividades ali de tratamento. Então, a música, a segunda música, que é a do Harmonia Enlouquece, se chama Sufoco da Vida. Acho que tem muito a ver com alguns termos aqui que vocês trouxeram. Cansaço da vida, o exagero. O que será que seria o exagero? Seria da queixa deles, ou dos efeitos? Será que eles estão exagerando na descrição dos tratamentos? Me parece que tem, no Sufoco da Vida, tem uma questão de desabafo, mas também na música da banda Louco na Boa, que é a música Comprimido, tem também um desabafo, uma crítica à forma de tratamento, né? Que tratamento recebi de ti? Eles perguntam, né? Valeu, Psi, eu ainda estou aqui. Que tratamento recebi de ti e das pessoas que eu nunca vi? Então, eles estão aí colocando, fazendo uma crítica, fazendo uma questão, né, do tipo de tratamento recebido em serviços de saúde mental. Interessante, né, o pessoal notar aí o uso de tom maior, de ritmo lento, como dois elementos musicais presentes nas duas músicas, né? Nem todas as músicas de bandas de pacientes de saúde mental, né, pacientes de instituições de saúde mental, que é o caso dessas duas bandas, tocam músicas lentas, mas essas duas músicas em particular, sim. E essas bandas, elas se influenciam muito uma a outra. A banda Harmonia Enlouquece influencia muito a produção musical da banda Louco na Boa, é uma inspiração, né? A Harmonia Enlouquece é uma banda do Rio de Janeiro que surgiu num serviço de saúde mental de lá. E a banda Louco na Boa é uma banda que surgiu de um centro de atenção psicossocial da cidade de Assis, interior de São Paulo, e que se inspira muito, né? Ouve muito a obra de Harmonia Enlouquece. Então, só para situar um pouco vocês aí da questão musical, né, da influência que eles têm uns sobre os outros. Mas, basicamente, chegamos aqui aos nossos conceitos principais: psiquiatria, uso de remédios, né, aparece bastante, medicamento, medicamentoso, tratamento, uso de medicamentos. É isso que vai permear boa parte da nossa discussão, tá? Então, voltando ali para nossa... A Giovana falou que lembra desse personagem. Pois é, né? Era o Bruno Gagliasso que fazia o Tarso, né? E aí ele ouvia vozes, tinha alucinações, e a novela transmitia bastante, né? Esses momentos de crise do personagem, né? Era bem interessante. E assim, ele tinha um tratamento também de outro mundo, muito super exemplar, né? Quem dera que a gente pudesse realizar um tratamento com aquele grau de
riqueza ali de atividades que ele poderia desfrutar, além da condição social que ele se encontrava, né? Ele era uma pessoa abastada, né? Tem a questão social e econômica também vai influenciar bastante aí no acesso às atividades, às formas de tratamento, para além da medicação. Muita gente que tem uma ansiedade, uma questão psíquica que não é de intenso sofrimento psíquico, né? Não tem uma gravidade tão grande, acaba sendo medicalizada e fica ao longo da vida assim, porque não volta ao médico para rever a medicação, é medicado pelo clínico geral, pelo médico de família, e fica pelo resto da vida ali tomando o seu remédio para dormir, para tratar uma insônia, e poderia, então, ter tido outras ofertas de tratamento para além do remédio, e poderia rever também a dosagem dessa medicação, né? Então, essas questões também, né, atravessam aí esse nosso campo, né, da saúde mental. Então, gente, voltando aqui à nossa apresentação de slides, deixa eu ver como é que eu aumento o tamanho aqui. Aqui. Então, gente, eu vou trazer um recorte muito preciso, né? Muito... É apenas um exemplo dentre muitos que temos no Brasil, do que se passou aí no século XX, no início, até a primeira metade, um pouquinho mais depois da década de 50, no estado de São Paulo, e em especial no município de São Paulo, né, na capital, mas que acaba que é reproduzida de uma certa maneira, com novas roupagens, em outros estados do Brasil. Então, só para trazer uma contextualização, o que aconteceu ali de importante, né, dentre vários fatos importantes que aconteceram, nesse período, tivemos a Revolução Constitucionalista de 32, que diz respeito a uma luta por uma lei. Na verdade, né, quem aí é do campo da história deve saber explicar melhor, não sei se tem alguém aí presente que faz história, ou de repente direito também deve saber um pouco melhor sobre isso, mas a questão aqui é que houve uma movimentação política importante nesse período, que mobilizou jovens para lutar por uma lei que os beneficiasse. O que aconteceu nessa época? A gente poderia exemplificar como se fosse no momento contemporâneo, né, no momento atual, é como se o presidente da época, vamos supor que fosse o Temer indicasse para o governo do estado de São Paulo um governador de fora do estado de São Paulo. E aí o estado se revolta e faz uma revolução, que é desencadeada depois da morte de 4 jovens, e isso é retratado em várias músicas, vários hinos desse período. É criado um instrumento musical nesse período, que é a matraca, não sei se vocês conhecem, ela foi criada para simular o som de metralhadora. Esse instrumento, né, que é utilizado até hoje, foi criado nesse contexto para afugentar ali as tropas, por conta desse som. E a grande questão aqui, vocês vão ver que vai ter figuras da psiquiatria que têm alguma relação com isso. Então, na época, na verdade, era o Getúlio Vargas, né, o presidente, e ele indicou na época tinha um outro termo, não era governador, né, acho que era interventor, que iria governar o estado de São Paulo contra o desejo, a vontade dos paulistas, né? Deixa eu passar aqui para frente. Outros
momentos ali importantes desse período. A Semana de Arte Moderna de 1922, que ano que vem vai fazer 100 anos. Temos figuras ali emblemáticas, importantíssimas para a história da relação entre música e saúde mental. Vocês vão ver já já, né? Eu cheguei a citar isso na aula passada, acredito eu, que o Mário de Andrade, grande escritor, figura importante desse período, também escreve sobre a utilização da música em saúde. Então, guardem aí essa figura, esse momento histórico. A Semana de Arte Moderna também trouxe muitas transformações para as artes, né? Ela vai trazer ali debates, mudanças no campo estético, em diversas artes, né? Artes plásticas, literatura. Deve ter gente aí que também sabe mais sobre isso, né? Pessoal de letras, quem estuda isso na história, nas artes. Enfim, deve ter aí alguma coisa para falar sobre. Então, tivemos a Semana de Arte Moderna de 22, o mês das crianças e dos loucos. Olha só, né, como se escrevia na época, com Z, né? Mês dos alienados e crianças. Não sei se alguém abriu aí o microfone para falar alguma coisa. Deixa eu ver vocês. Acho que é meu ouvido. Então, gente, teve... Não sei se alguém tentou falar e não funcionou o microfone. Se foi isso, me avisem, tá? Mandem no chat. Porque eu tô vendo só o PowerPoint, eu não tô vendo vocês, tá? Nesse mês das crianças e dos loucos... Ó, alguém parece que abriu de novo o microfone. Deixa eu voltar lá. Eu não consegui identificar e não consegui ouvir também. É só impressão? Então tá. Não ouviu nada? Ninguém ouviu nada? Um sonzinho de microfone aberto? Não ouvi, não. Tá. Então tá, gente. Mas, por favor, fiquem à vontade para a gente conversar, tá? Acho que é o desejo, na verdade, né? Que fala aos ouvidos. Bom, então, continuando aqui, o mês das crianças e dos loucos, organizado por Flávio de Carvalho, Osório César, grandes figuras aí das artes, que também circulavam pelo campo da saúde mental, né? Nessa época era mais tratado como campo da loucura mesmo, né? Eles vão promover esse mês com diversas palestras, atividades, exposições, em que a arte bruta, chamada arte bruta, as pinturas feitas por crianças e por internos de hospitais psiquiátricos, vão aos museus, vão às exposições. Elas se tornam ali, elas ganham, né, essa valorização. E aí a gente tem aqui, né, não sei se dá para vocês enxergarem, olha só, o interesse que a exposição de desenhos de psicopatas e crianças está despertando uma série de conferências sobre o original certame, palestrando com Flávio de Carvalho. Então, eles promovem essa cena para que a arte bruta, é o nome que eles vão dar, a arte bruta ganhe valorização e espaço dentre as demais artes, né, dentre as demais estéticas vigentes. Tivemos também transformações nas ciências humanas, exatas, biológicas, que acaba por influenciar também no campo da saúde mental, da loucura, né, da chamada loucura.
que vocês sabem dessa época? Vamos fazer esse exercício também. Vamos lá no Mentimeter novamente. Vamos voltar lá naquela nossa... naquele nosso link. Não sei como é que vocês estão, se vocês estão acessando pelo computador, se vocês estão assistindo a aula pelo celular. Eu acho que pelo celular fica mais difícil, né? Imagino, de lidar com essas idas e vindas na apresentação. Mas, se puderem, seria muito legal para a gente conversar um pouco, né? Então, aqui, gente, eu coloco essa questão para vocês. Na história da sua área de formação, seja ela a área que você está. Você vem das artes cênicas, da medicina, da psicologia, da enfermagem, nutrição. O que você sabe, ou que você lembra, ou que você ouviu falar, que você leu, ou que você encontrou aí na internet? O que estava acontecendo de importante, de relevante nesse período aí? A partir de 1901 até 1950, mais ou menos, o que estava acontecendo de importante? Que transformações vocês sabem que ocorreram na área de vocês? Professora, para responder no mesmo link que você mandou anteriormente? Isso, no mesmo link. Eu vou olhar. Você pode... que a minha internet caiu, aí quando sai, some. Ah, entendi. Cola, eu colo de novo o link. Peraí, vamos lá. Assim, é bom que todos tenham a oportunidade de responder, colocar alguma contribuição. Ó, alguém falou da Segunda Guerra Mundial, avanço da medicina. Da medicina e de diversas ciências da saúde, né? Vai surgir muitas ciências da saúde. A fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia também vai, né, ganhar aí contornos diferenciados após a guerra, a Segunda Guerra. A musicoterapia também vai surgir pós-Segunda Guerra. A enfermagem também, né? Não sei se ela surge nesse período ou antes. Descoberta dos antibióticos por Alexander Fleming. Mecânica quântica, Grande Depressão de 29, né? Relatividade geral. O rock. As propagandas de cigarro feita com mulheres. A mulher entra em cena, né? Surgimento de novos medicamentos, desenvolvimento de cirurgias, novas descobertas acerca da fisiologia humana. Deixa eu ver como é que eu faço para ver tudo aqui. Aqui. A metade do século XX foi marcada pela necessidade das discussões das questões ambientais. Design gráfico influenciado pela internet e evolução da tecnologia. Nossa, a internet já é antes da metade antes de 1950? Quem é aí da área, conta pra gente esse bafão. Início da cirurgia pouco invasiva. Primeira agência de publicidade no Brasil. A descoberta do genoma e do DNA. Naturalismo, impressionismo, futurismo, realismo. O teatro épico e dialético também são importantes por causa da Segunda Guerra. Bacana, gente. Quanta coisa aconteceu, né? Nessa primeira metade de século. Alan Turing, mais ou menos 1942, criava a máquina de Turing, se tornando o pai da computação. Surgimento do Ministério da Saúde. Muito bom, gente. Vocês trouxeram aqui um panorama muito interessante. Não sei se surgiu lá em cima também. Mary Curie. Ai, gente, não sei se eu falei certo. Que é? Quem que é essa figura aqui, gente? Eu não... Alguém pode... Marie Curie, ela foi física, ela que descobriu 2 elementos físicos e químicos, o rádio e o polônio. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Ela tem 2 prêmios Nobel, um da física e um da química. E ela descobriu na metade do século XX o rádio e na primeira veio o polônio.
e ela deu esse nome de polônio devido à sua nacionalidade, que ela veio da Polônia, e depois ela descobriu do polônio o rádio, e a partir daí vieram estudos sobre a radioatividade, por isso o termo radioatividade vem de rádio, que é o elemento químico descoberto pela Marie Curie, e tudo que se descobriu sobre radioatividade partiu daí, a partir da Marie Curie. O seu marido, Pierre Curie, ele também tem um prêmio Nobel, mas ele só ganhou devido a ela, porque naquela época ela não poderia ganhar sozinha por ser uma mulher. Ela não dava nem aulas na universidade onde ela morava, porque ela não, por ser mulher, ela dava aulas na França. E ele também tem um prêmio Nobel de Física. Não, o dele é só de Física, o dela é de Física e Química. Nossa, Vitor, obrigada pela aula. Marie Curie, é isso? Muito interessante. Poxa, uma mulher importantíssima, então, para a nossa história, né? Grande contribuição que ela deu, né, para a história. Olha só, também teve aqui novas contribuições. Em 1941, foi criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde. Vocês vão ver que pouco tempo antes surge ali também outros setores dedicados a esse campo da doença, né, para estudar a doença mental, a chamada doença mental. Olha como as nomenclaturas modificaram-se, né, ao longo dos anos, das décadas. Começaram a aplicar inquéritos alimentares para identificar a segurança e insegurança alimentar. Nossa, imagino que também deva ter a nutrição deve ter tido muitos efeitos aí do pós-guerra, né? Deve ter sofrido muitas mudanças. Crise de 1929. Elucidação da estrutura do DNA e início do projeto Genoma, clonagem de animais. Quanta coisa, né? Nesse início de século XX, né? Muitas transformações. Depois a gente volta aqui e vê se tem mais coisas, tá? Fiquem à vontade para colocar aqui. A gente vai tentando, então... Professora. Oi, cadê você? Uma coisa que é muito engraçada, assim, eu faço farmácia, tem a parte científica, de pesquisa e tudo mais, da área de farmácia. Uma coisa que a gente ficava brincando no começo, quando houve esse movimento anti-vacina no Brasil, quando a gente começou a vacinar do Covid-19, a gente conversava e falava, tipo, no início dos anos 2000, os cientistas, eles estavam clonando animais e eles estavam decodificando o projeto gene e o DNA humano. E em 2020, em vez de a gente estar evoluindo, a gente estava discutindo ainda sobre vacina, se ela realmente funcionava ou não. A gente, tipo, velho, que regresso, sabe? Tipo, o século XX e os 50 últimos anos dele foram tão importantes para a ciência, e aí a gente chega em 2021, no século XXI, para discutir uma coisa tão besta, tão básica, tão... Exato. Então, a gente vê que vacina funciona, porque o Brasil ele é vitrine da vacina no mundo inteiro, e aí a gente voltar a discutir isso foi um regresso muito grande para a parte científica. De fato, Vitor. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa vocês estão mostrando aqui, né? Que aconteceu nas áreas de vocês, né? Nas ciências humanas, sociais, exatas, biológicas, a descoberta do antibiótico, clonagem de animais, né? A gente tinha falado. Quanta coisa acontece aqui? Quantos avanços a ciência fez, né? A música, né? Os comportamentos também relativos à música, as reações da população em relação à sua história, ao que estava acontecendo, como o público reage, né? A população vai reagir à Segunda Guerra, aos efeitos desastrosos, destrutivos de uma guerra, né? Agora a gente está num momento, entre aspas, de guerra, né? Guerra pela vida, né? Guerra contra um agente aí, né? Um vírus, um agente
o qual a gente pode, né, no qual podemos evitar pela prevenção e sabemos como fazer isso, né? Temos já o conhecimento para fazer a prevenção e temos a forma de evitar pela vacina, né? Temos essas duas formas de prevenção, né? E há pessoas que, para além, né, dessa discussão, quer dizer, para além não, dentro desta discussão anti-vacina, pessoas que têm se recusado, não por questões de saúde, tem gente que tem alergia a alguns elementos ali, isso é uma coisa, né? Outras são pessoas que têm se recusado por motivos aí supostamente científicos, mas que carecem de bases teóricas, de refutação, né, da possibilidade, né, de refutação, não foram avaliadas por entidades científicas, como a vacina foi, né? Então, esse debate, Vitor, que você está colocando, tem acontecido nesse campo, mas também em outros, né? O pessoal da astronomia, né, da física também deve ficar muito irritado com alguns debates que vão acontecendo por aí. Na psicologia a gente também vê muita coisa, né? Uma profusão aí de técnicas, de tecnologias, de tratamentos, né? De acompanhamentos, de treinamentos muito estranhos ao que a ética da psicologia ou de qualquer terapêutica propõe, né? E que não tem base científica nem filosófica nenhuma. Vitor, você levantou a mão. Sim, sim. Não, eu vi que algumas pessoas elas colocaram igual propaganda de cigarro feito por mulheres, falaram sobre a criação do computador. Essas pessoas devem ser da publicidade e propaganda ou algo nesse sentido. E elas também devem ter sentido bastante isso na área delas, igual eu falei na minha área científica, porque eu faço farmácia, mas na área delas no sentido da explosão de fake news, da explosão do uso da mentira e sei lá, da propaganda enganosa para passar ideias erradas para as pessoas e como isso foi tudo muito manipulado. E você vê isso na sua área muito ruim, sabe? Você vê a sua área sendo usada dessa forma tão baixa, tão nossa, tão descuidada, horrível, tão... Exato. Não sei se é porque a gente faz sem base. tanto carinho. Porra, você estuda tanto, você trabalha tanto para o seu curso, tanto para a sua área, e você vê pessoas usando de uma forma tão desleal, desonesta, e não só na minha área, assim, eu via médicos, eu não vi muitos farmacêuticos, porque eu cheguei a ver alguns sim, mas muitos médicos falando mal das vacinas, porque são pessoas que não são especializadas em vacinas, a gente tem que ter isso em mente. Vacinas são feitas por farmacêuticos, médicos não. Mas agora a galera da publicidade, da propaganda, do jornalismo, da comunicação também sofreu bastante com isso, de ver a sua arte, de ver o seu trabalho sendo desvalidado dessa forma com fake news, e tudo que era jogado na internet e manipulado é muito complicado. Sim, acho que imagino também, né, que o pessoal tem apontado aí, né, o pessoal da comunicação, para esses ganhos que tivemos no século XX, mas também essa guerra híbrida que tem acontecido na atualidade. E assim, os médicos também sofrem, né, com algumas especulações que fazem das formas de tratamento que eles indicam, e que são questionadas por pseudociências ou por outras práticas, né, que não têm comprovação, não foram testadas, não tem um acompanhamento aí da parte da vigilância, enfim, de tantas instituições aí, né, que constituem esse grande campo, né, da saúde.
E aí, acho que esse debate da vacina, em especial, ele mereceria um espaço para a gente discutir, com um pouquinho mais de tempo, porque acho que toca a todos nós, toca a nossa época atual, né? E, em especial, quem trabalha incisivamente com isso, sente os efeitos, quem está lá na ponta trabalhando, né, aplicando também, né, enfim, tem lá os seus efeitos, tem a sua relação com isso, ou quem vai trabalhar um dia com isso, quem faz estágio, talvez que já esteja, né, com essa prática, quem tem lido sobre isso, enfim, né, gente, é um debate do nosso momento atual, que é válido, é importante, a gente precisa fazer, precisa refletir sobre isso, conosco mesmos também, e recomendo que vocês, não sei se vocês têm um grupo para poder debater algumas coisas, né, se reunir, se organizar para atividades futuras aí que a gente venha fazer, mas recomendo que vocês tenham um espaço para continuar esse debate que é da nossa época atual e acaba tendo muito efeito sobre a nossa saúde mental também, né? Um cientista, um pesquisador, um profissional, um estagiário, ou uma estagiária, que vê ali questionado o tempo todo a sua ciência, o seu saber, o seu campo, né, de conhecimento, acaba, né, tendo também efeitos disso, subjetivos, né? Como é que eu vou sustentar meu discurso, a minha prática? E discursos e práticas, hoje em dia, estão em campo de batalha, né? A gente, né, o autor que a gente tem se debruçado aqui, nesse início, é o filósofo Michel Foucault, e ele vai dizer que saberes e práticas estão num campo de força, produzindo, fazendo circular o poder entre as pessoas. E assim, a gente tem que ter isso em mente, que nós também temos algum poder na medida em que temos conhecimento, na medida em que temos um discurso com bases. E a gente pode, então, fazer esse poder circular, não permitir que ele fique alojado, que ele fique nas mãos de alguém para sempre. A gente pode fazer ele circular sem se apaixonar por ele, sem querer tomar ele como a nossa última, enfim, o último desejo de nossas existências, porque a gente tem coisas interessantes aí para fazer também com a vida, né? Mas, nossa, gente, a gente está, né, elucubrando bastante. Eu vou tentar voltar aqui para o nosso tema, porque eu acho que essa discussão que o Vitor suscitou aqui não se esgota, não vai se esgotar nesse momento, tá? Então, vou compartilhar novamente a nossa apresentação. A gente vai até que horas mesmo, gente? Alguém pode me lembrar do nosso horário? Porque eu não sei se é 7h35, é isso mesmo? Obrigada, Flávia, 7h35 mesmo. Tá. Eu vou tentar, então, gente, avançar aqui. Mas, por favor, façam esse debate, ele é muito importante, tá? Então, continuando, vocês me falaram das áreas de vocês, né, das grandes contribuições que aconteceram e também dos momentos marcantes desse período, guerra, enfim, né, tanta coisa. A psiquiatria também teve grandes transformações nessa época. Então, o discurso higienista se fortaleceu no pós-Segunda Guerra. As pessoas buscavam formas de prevenir a qualquer custo formas de enlouquecimento, né? Elas queriam impedir a loucura, né? Como se ela fosse algo assim prevenível no campo
pensando assim, analogamente ao vírus, algo que se contrai do ambiente externo, né? E isso tem alguma base para aquela época, porque o acontecimento da guerra é um agente externo que, de fato, é muito impactante para as subjetividades, né? E no Brasil, no início, né, do século XX, esse discurso higienista chega, na verdade ele chega no final do século XIX, mas ele vai ganhando mais força nas décadas de 20, 30, com a criação das ligas brasileira e também a Liga Paulista de Higiene Mental. Nessas ligas, brasileira e paulista, eles têm por objetivo prevenir, trazer práticas preventivas de doença mental para a população. E algumas dos seus princípios, das suas regras, têm a ver com a eugenia. Então, tem uma associação, uma proximidade aqui entre higienismo e eugenia. Qual que era o projeto eugênico da Liga Brasileira e da Liga Paulista de Higiene Mental? Pensem que a higiene mental seria formas de higienizar, na verdade, o ambiente para impedir a doença mental. E a eugenia aqui vai aparecer em forma de racismos institucionalizados, como um grande psiquiatra dessa época, que é o Pacheco Silva, ele vai dizer que era importante selecionar os imigrantes que vinham para o Brasil por meio de um critério étnico-racial. Então, a ideia era evitar a imigração de pessoas pretas e amarelas, segundo esse princípio eugênico do branqueamento da população. Qual que era a ideia deles? Que ao branquear a população, a fazer a miscigenação de maneira que a população fosse se tornando cada vez mais branca, haveria menos doenças mentais. Eles estavam, então, associando cor, raça, à loucura, à doença mental. Então, um critério que foi simplesmente importado das discussões que eram feitas no projeto nazista, foi trazido para a psiquiatria, né? Outra colocação que ele vai fazer, né, que vai se basear no projeto eugênico, é o de indicar esterilização para não haver o escurecimento da população, ao contrário, né? O desejável era que a miscigenação branqueasse a população. E o objetivo, então, era esterilizar pessoas pretas para que isso não acontecesse, né? Para que o escurecimento não acontecesse, para evitar que essas pessoas tivessem filhos. E evitando isso, evitaria o que ele chama aqui, né, o aumento do número de anormais. A ideia era diminuir o número de infelizes inocentes que vieram ao mundo trazendo um vício de origem. Então, vejam que ele mistura também um certo discurso moral, né? Enfim, isso faz parte da história da psiquiatria dessa época. O Pacheco Silva, né, esse importante psiquiatra, ele falava nos rádios, né, nas estações de rádio paulistas, né, paulistanas, escrevia artigos no jornal indicando algumas práticas de higiene mental para a população, que era associada à chamada psiquiatria preventiva. No campo da clínica e da pesquisa, esse psiquiatra, ele dirigiu o Hospital do Juqueri, o importante hospital, né, das redondezas de São Paulo, no município de Franco da Rocha, que vai receber o nome do psiquiatra, que foi um dos primeiros diretores da
do Hospital do Juqueri, e o Antônio Carlos Pacheco e Silva foi o primeiro a levar para o Juqueri a malarioterapia para pacientes com paralisia total, né, que estavam em estados catatônicos. Quem quiser depois ler mais a respeito, para saber o que se trata dessa malarioterapia, é muito assim, se aproxima desse debate que a gente estava fazendo agora há pouco aí, né, que o Vitor trouxe para a gente. Embora ele tenha sido professor da USP de psiquiatria, e ele, apesar de alguns pontos aí críticos da sua obra, ele trouxe importantes debates para o campo do exame psíquico, do exame psiquiátrico, né? E uma curiosidade sobre ele é que ele estava na Revolução de 32, nas trincheiras, lutando, e ele foi deputado e membro do Arena, foi professor de escola militar. Então, daí vocês já tiram algumas ideias de como era o pensamento do Pacheco e Silva. Agora trago um contraponto, um outro psiquiatra que tinha ideias diferentes de Pacheco e Silva, que é o Juliano Moreira. Ele trabalhava, né, a partir da ideia, ele que é um psiquiatra negro, né, um médico negro, ele combatia de maneira frontal as ideias do higienismo mental. Então, ele associava a doença mental à falta de acesso à higiene de um modo geral, ao saneamento básico, a alimentação básica, né, e com uma certa higiene, um nível de higiene naquela alimentação, e também a falta de acesso à educação. Então, para ele, doença mental tinha a ver com acesso a direitos fundamentais, né? Juliano Moreira também criou o que até hoje a gente tem, né, instituições desse tipo, que são os manicômios judiciários. São instituições em que sujeitos psicotizados, sujeitos numa situação de sofrimento psíquico grave, cometeram atos, delitos, crimes, e não tem condições de ir para um hospital psiquiátrico ou para uma internação em hospital geral ou CAPS, mas também não tem perfil para ficar num presídio comum. Então, ele cria essa instituição que até hoje existe, né? No campo da clínica e da pesquisa, ele buscou comprovar biológica e socialmente as origens de doenças mentais e também dermatológicas, né? Ele foi uma importante figura nessa pesquisa também. Sempre numa perspectiva antirracista de ciência, embora ele próprio também tenha dado ali suas escorregadas em alguns debates sobre esterilização. De modo geral, ele sempre sustentou uma outra perspectiva muito diferente de Pacheco e Silva. E uma curiosidade é que ele foi supervisor do Franco da Rocha, e o Franco da Rocha se aposentou e indicou Pacheco e Silva como seu substituto no Hospital do Juqueri, para ser diretor do hospital. Então, as fofocas aí dos bastidores. E ele morreu de tuberculose em 1933. Então, no início, no fervor desses debates do higienismo mental, ele morreu, né? Não deu tempo aí dele bater de frente com essa galera, né? Deixa eu só ver que oração, gente, porque eu não tô vendo. Tá. Deixa eu ir mais rápido, então. O Carvalhal Ribas, que é um autor que a gente utilizou bastante aqui nos textos que eu mandei para vocês, inclusive, né? Ele é um dos autores. Ele vai trazer para o debate do higienismo mental a ideia das psicoses infecciosas, que seria a ideia de que a loucura seria transmissível pelo ar, como a tuberculose, por exemplo, né? Como a gripe, a pneumonia, e que isso traria, então, alterações no estado mental, confusão, esquizofrenia. Ele até vai dizer que Paganini, Mozart e Chopin, que foram célebres tuberculosos,
com sintomas psiquiátricos aparentes em sua vida e nas suas composições musicais, foram vítimas também de psicoses infecciosas. O Carvalhal Ribas, esse psiquiatra, também vai discutir sobre o ruído como causa de doença mental. E que as sociedades barulhentas que gostam de ruído, que têm amor ao ruído, citando o Pacheco e Silva, inclusive, são sociedades primitivas, bárbaras, que precisam, então, evoluir, se civilizar. Então, na verdade, o que tinha aqui nessa ideia de ruído? Ele já estava, de alguma maneira, iniciando uma crítica à estética musical que estava aparecendo naquela época, que era da música moderna, que tem ali seu ruído, seu barulho, né, como componente da sua estética. O Carvalhal Ribas, ele também vai associar de maneira mais frontal, mais explícita, a música moderna, né, as características da música moderna, a loucura. Ele coloca até aqui, né, que a arte moderna também encerraria muito desse cunho simultaneamente primitivo, infantil e esquizofrênico. Ele acha que os esquizofrênicos produzem uma arte muito excêntrica. Olha lá, produção de obras de arte bizarras, incompreensíveis, absurdas, particularmente chocantes na pintura e na música. E aí ele identifica características semelhantes na arte moderna. Ele vai fazer críticas depois, nessa obra Música e Medicina, em outros escritos, críticas da música moderna, que ela deve ser evitada para evitar-se o enlouquecimento que ela poderia causar. Só que ele dialoga bastante com a obra de um modernista. Ele lê muito Mário de Andrade, que está aqui na nossa imagem, né? Como é que fica, né? Como que fica essa relação? Bom, além disso, o Carvalhal Ribas e o Mário de Andrade vão ter outras discussões em comum, que é o debate sobre a meloterapia e farmacopeia musical na psiquiatria. E aí a gente tem aqui, depois eu vou mandar para vocês e vocês leiam com calma esses pontos aqui, os pontos de vista deles, que tem muita proximidade. O Mário de Andrade vai dizer que vai ter muitas experiências com música em hospitais psiquiátricos, vão colocar um paciente para tocar órgão, porque ele era antes um organista, antes de, enfim, ser internado, vai criar-se bandas, que eles chamavam de orquestrinha e coral de alienados, e que isso traria efeitos interessantes para aqueles tratamentos. E o Carvalhal Ribas também vai defender essa ideia de que a meloterapia é um tratamento auxiliar contra perturbações psíquicas e que a música possibilitaria efeitos dinamogênicos no psiquismo. Então, ela ajudaria a organizar, a reestruturar aquela mente desmoronada, desestruturada, segundo as discussões deles. Eles também vão ter pontos em comum a respeito do ritmo, o ritmo sendo esse atributo que se preserva, apesar do sujeito estar louco, estar fora da sua realidade, esse senso de ritmo se preservaria, tanto na perspectiva do Carvalhal Ribas, quanto no Mário de Andrade. Ai, abri um negócio aqui. O Mário de Andrade, inclusive, chega a visitar o Juqueri e assiste à apresentação da banda, de uma das bandas que é formada nesse hospital. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri fazia utilização de uma das premissas da meloterapia, que era a terapêutica recreativa ou ludoterapia. O que eles faziam? Colocavam música para ouvir no rádio. O rádio era um equipamento novo, né? Uma coisa nova que estava
chegando. Não era todo mundo que tinha esse aparelho, então era um momento ali muito mágico para a instituição, né? O momento de ligar o rádio, escutar as músicas, as radionovelas, enfim. E, além disso, dentro da terapêutica recreativa, tinha também a organização, a formação de bandas. Aqui eu trago para vocês a imagem da charanga hebefrênica, também chamada de A Furiosa, que data de 1926 a 1932, que é essa banda aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem. Então, a gente volta lá para o nosso site novamente. Eu vou colocar mais um pouquinho a imagem para vocês verem um pouquinho melhor. Observem essa imagem. O máximo de elementos que vocês têm aqui. Olha só na legenda. Segunda banda do Hospital do Juqueri, composta exclusivamente de músicos psicopatas em 1926, que é da coleção do psiquiatra Almeida Prado. Eles tocavam dobrados, valsas, machiches, causando estranha admiração a quem os ouve. Segundo Osório César, também psiquiatra, citado por Carvalhal Ribas. Osório César esteve envolvido no mês das crianças e dos loucos. Tinha diálogo com o pessoal modernista. Então, dialogava ali, de alguma maneira, com Mário de Andrade. Então, esses elementos aqui que temos nessa imagem. Vamos falar sobre eles. Deixa eu achar vocês aqui. Temos ainda alguns minutinhos. Então, eu tô tocando essa música para vocês também? Ah, vocês estão entrando, né? Peço que vocês vão entrando e colocando aí tudo que essa imagem trouxe para vocês, evocou para vocês, tá? Eu tive que colocar opções de... Deixa eu diminuir o volume aqui, gente. Senão eu fico prestando atenção na música. Ai, não sei como diminuir. Então, eu coloquei algumas respostas certas, entre aspas, porque não tem resposta certa, tá? Coloquem palavras que vocês identificam naquela imagem, né? Para identificar, para descrever aquela imagem. Que elementos da foto da charanga hebefrênica podem ser relacionáveis ao biopoder? A gente não chegou a falar do biopoder, então, que elementos vocês identificaram na foto? O que vocês podem descrever sobre a foto? Essa parte do biopoder a gente fala mais na próxima. Quem não conseguir, pode colocar aqui no chat, tá? Sem ver a foto fica difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela ali. Eu vou colocar a foto aqui novamente para vocês, tá?
Conseguiram ver? Agora eu vou compartilhar com vocês a tela das respostas, tá? Vamos ver. Apareceu aqui uma resposta correta. Gente, eu quero parar essa música. Peraí. Não vai dar tempo, né? Tá. Vamos lendo aqui. Soldados, uniforme, tradicionalismo, pessoas uniformizadas, felicidade. Gente, todas estão corretas, tá? Aqui tá um X, mas não é. Todas estão corretas. Na imagem, o que a gente nota? Realmente. Vocês estão vendo a imagem? Não sei se... Não. Agora na pressa tudo se atrapalha, né? Na imagem a gente tem os psicopatas do Juqueri, né? Os internos, as pessoas internadas no Juqueri, que eles chamavam na época de psicopatas. Com chapéu e roupa parecendo de militar e também instrumentos, né, gente? De banda marcial, de banda militar. Vemos também... Acabou o tempo de resposta. Eu acho que eu deixei 1 minuto e meio, né? Gente, eu vou parar a música porque senão eu não consigo. Vocês identificaram muito bem. Eles estão uniformizados, tem uma questão de tradicionalismo, tem uma ideia de disciplina ali, né? De que eles têm que ficar parecidos, homogêneos, com uma cara de banda militar. Isso tem muito a ver com o conceito que, enfim, a gente vai trabalhar isso na próxima, que é o conceito de disciplina e que está dentro da discussão sobre o poder sobre a vida. E o Foucault vai chamar de biopoder. Tá? Foucault é o Michel Foucault, um filósofo francês. Vai servir aí como um autor aí que vai trazer alguns conceitos básicos para o nosso debate, tá? Sobre pelo menos essas 2 primeiras aulas, né? Vai ser aí um autor que vai nos ajudar. A Ismênia também colocou que estão cabisbaixos. De fato, né, eles estão olhando para baixo. Também tem a questão da sombra, né, que o chapéu, né, faz também no olho deles, que também dá essa impressão, né, de estarem cabisbaixos. Mas vejam que tem uma ideia ali de homogeneização, de que eles têm que ser todos iguais. Eles tocam que tipo de repertório? Não sei se vocês repararam nisso, né, no comentário do psiquiatra Osório César. Eles tocam dobrados. Alguém aí sabe o que é um dobrado? O pessoal da música está por aí ainda? Ou quem já tocou dobrado, quem já tocou em banda marcial deve saber. Resumindo, né, a ópera, o dobrado é uma marcha, né? São marchas. Então, vejam que eles têm o repertório de uma banda militar, as roupas. Guardem isso em mente, que a gente vai recuperar essas ideias para a nossa próxima aula, que vai ser só no ano que vem, né, gente? Em 2022. Então, acho que já passamos da nossa hora, né? Quero agradecer a presença de vocês até agora aqui comigo. Desejar boas festas para cada pessoa aí do outro lado do vídeo, que esteja assistindo agora ou que vai assistir depois. E fiquem muito à vontade para conversar comigo, para mandar e-mail. Vou colocar novamente meu e-mail aqui. Quem precisar sair porque tem uma outra aula, fiquem à vontade. E, enfim, gente... Foi um prazer trabalhar com vocês nesse ano e nos vemos no ano que vem. Que a gente trabalhe muito bem juntos
Boas festas. Obrigada, Ana, Nathalie, Giovana, Maria Carolina, Érica, Ana Beatriz, Flávia, Giovana Gabriela, Luiz, Ismênia, Júlia, para vocês também. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Gabriel, Ana Carolina, Luísa, Cibele, Otaí, Júlia, Gabriela Yuri, Gabriela Batista. Enfim, gente, boas festas para todos. Nos vemos em 2022. Bom descanso, descansem. Vou aqui interromper então a gravação.